Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina Podcast. Hoje um episódio muito especial para mim. Eu sou cirurgiã, vocês já me conhecem, mas eu abracei e apaixonei-me por uma doença, que é a doença renal crónica, e já está a fazer quase 10 anos que eu trabalho com doentes renais crónicos. Como é que eu me apaixonei por essa doença? Durante o meu internato, eu tinha o hábito, eu era um bocadinho o rato do bloco, eu estava na enfermaria, despachava o trabalho na enfermaria, ia para o bloco. Um dia entro no bloco e vejo dois cirurgiões já séniores, o Dr. Alfredo Carvalho e o Dr. Norton de Matos, que são duas entidades numa cirurgia que mais à frente nós vamos falar, a operarem uma coisa muito pequenina que se chama fístula arteriovenosa. E eu apaixonei por aquela cirurgia. Naquele dia o Dr. Norton era um convidado, ele não é de cá, é de Portugal, e ele viu o meu interesse e convidou-me para eu ajudá-lo à tarde num outro hospital. Isso foi no Hospital Militar, depois eu fui com ele para o Hospital Américo Boa Vida. E fiz com ele mais 3 ou 4 cirurgias, não me recordo bem, e ele desafiou-me. Ele disse, olha, você tem jeito para isto, comece a dedicar a isto. Eu até ofereceu-me um estágio, etc. e tal. E a partir daí veio-me essa questão, eu disse, bem, eu tenho que conhecer essa doença, estar a fazer uma cirurgia e não conhecer, e tive a oportunidade de ir estagiar, humildemente, porque não é normal um médico ir estagiar com enfermeiros, principalmente aqui em Angola, mas eu tinha que perceber o que era isso da hemodiálise, qual era a necessidade, e fui estagiar com uma pessoa que me ensinou imenso, a enfermeira Marisa Saraiva. Ela ensinou-me imenso e foi aí que eu contactei com estes doentes. Eu ficava na sala de diálise, eu naquela altura, acho que eu já não sou capaz, montava as linhas, ligava os doentes à máquina, pronto, estou a falar de uma maneira popular, mas é isso, é ligar o doente à máquina, e apaixonei-me mesmo por este tipo de doente. São doentes que sofrem muito, é uma doença que abrange, quer dizer, afeta não só o doente, toda a sua família, a nós, os médicos, tratamos esses doentes, e eu já há muito tempo que queria fazer este episódio. Para isso convidei um companheiro, já posso tratar assim, um companheiro de luta, Dr. Xinganeca, que é nefrologista, ele já vai falar um bocadinho. E hoje vamos falar sobre isso. Este episódio tem o patrocínio, mais uma vez, da Vitria, que é uma clínica de diagnóstico por imagem e cirurgia ambulatória. Na Vitria temos várias unidades de diagnóstico, a unidade de imagem com ecografia, raio-x, TAC, e também temos a unidade de cardiologia, com os exames de cardiologia que são muito importantes nestes doentes. Dr. Xinganeca, depois vamos abordar sobre isso. E a doença renal crónica é isto. Temos aqui os números. E para vocês terem uma noção, é uma doença, estes são números de 2022, é uma doença que em 2022 já afetava 843,6 milhões de pessoas no mundo todo. E desde 1990 até 2017, ela teve um aumento de 41,5%. Isto é só para dar uma noção do impacto dessa doença a nível mundial, e vamos perceber um bocadinho também do impacto na nossa realidade. Nossa realidade africana, realidade angolana, realidade da raça negra, porque isso também, os números são um bocadinho diferentes do que na raça caucasiana, branca ou asiático. E o que é isso da doença renal crónica? Mas antes disso, Xinganeca, pergunta que eu faço sempre: por que nefrologia? Olá, Vanessa. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite a este podcast. Meu nome é Xinganeca Kayaya, médico nefrologista. Bom, aqui em angolano, obviamente. Vanessa, na verdade, no início da minha especialização, eu tinha optado por fazer neurocirurgia. Ok. Neurologia. Eu era apaixonado por nervos, na é verdade. Ok. Mas, bom, perante a oportunidade em que começaram a aparecer os primeiros centros de hemodiálise pelo país, né, principalmente aqui em Luanda, e a escassez de pessoal médico nessa especialidade, então me foi proposto, pelo meu então diretor da clínica, né, para fazer nefrologia. E eu pensei, refleti muito bem, disse, por que não, né?
uma oportunidade. Né? Temos poucos quadros nessa área. Por que não encarar esse novo desafio? Abracei, apaixonei-me pela especialidade também e não sabia da magnitude do problema Sem dúvida. que ia enfrentar no futuro. Assim na verdade. mesmo. Se soubesse o que Se soubesse sabes hoje, é eu não mesmo, é sabia, muito. porque é uma especialidade, né, sobretudo para aqueles que trabalham com doentes renais crónicos, ela vem com uma carga emocional muito grande para nós Muito. profissionais. Sabes que eu acabei pela minha carreira, eu costumo dizer que os meus melhores amigos são os nefrologistas, depois são os anestesistas. Eu admiro muito a vossa especialidade. Primeiro, acho que é das especialidades mais complexas. Eu aprendi a hidratar doente cirúrgico, a manipular o meio interno com um nefrologista. Eu sempre que tinha dificuldades na cirurgia, eu chamava, já é falecido, o Dr. Noel, uma pessoa com quem eu aprendi muito, e ele vinha, ele era cubano, ele dizia, vem Ninha, e ele explicava-me como é que eu podia equilibrar o meio interno, e a verdade é que os meus doentes saíam dali muito bem. Admiro-os muito mesmo por causa disso. Vocês dominam o meio interno. E é mesmo um desafio. Mas não pense que não é um desafio aqui. Eu lembro-me de estar na faculdade, eu fiz a faculdade em Portugal. Nefrologia, pouca gente aceita esse desafio, exatamente porque a nefrologia é muito ampla. A nefrologia não é hemodiálise, nem é diálise, nem é doença renal crónica. Isso eu quero já deixar bem claro aqui. As pessoas acham que o nefrologista é um especialista, não é hemodializador, essas coisas agora que gostam de chamar. Mas realmente, em qualquer parte do mundo, a doença renal crónica ocupa, eu posso arriscar 70% do trabalho do nefrologista. Aqui em Angola, acho que ocupa 90%, né? Quase 100%. Pois, Quase 100%, é isso. porque, infelizmente, a Vanessa está toda certa, né? É que existe um dogma aqui, sobretudo do nosso meio, de que nefrologia é igual a diálise. É só isso. Não, existem outras inúmeras doenças que acometem os rins, não é? E para as quais nós somos chamados a intervir. Mas, infelizmente, a maior parte da nossa atividade, 99%, se restringe a atender doentes que estão em hemodiálise. Isso. E, Vanessa, é um problema sério, doença renal crónica. Né? É o foco, não é? É o que mais, né, retém a atenção, porque também tem impacto negativo, infelizmente, nos orçamentos dos países, em todo o mundo. Tá? Cada vez mais as pessoas estão a entrar em diálise, né? A prevalência é bastante alta, ou seja, tem cada vez mais pessoas ao longo do tempo a entrar em diálise, e não é uma doença nova, ela sempre existiu. Aqui no nosso país, olha, em 1998 quase que não existiam doentes, senão 2, 3. À medida que o tempo vai passando, os doentes vão aumentando. É isso. Olha, eu não trouxe hoje o gráfico, mas um estudo feito eu acho que foi mesmo feito pela Sociedade Angolana de Nefrologia, pronto. Quem me deu esse estudo foi o Dr. Matadi, pronto. Foi um dos primeiros nefrologistas angolanos, um dos primeiros. Eu trabalhei com as pessoas do serviço do Dr. Matadi, e a hemodiálise começou no Hospital Militar em 96, e em 98 havia 5 doentes. Hoje já vamos com 3 mil, exatamente. Tá vendo? E as pessoas perguntam, peraí, doutor, naquela época não existia essa doença? Não, a doença é tão antiga quanto a humanidade. Exatamente. Acontece que, ao longo dos tempos, as pessoas foram se formando nesta especialidade, por um lado, e foram aparecendo cada vez mais exames para diagnosticar o problema dos rins. É isso. É que aconteceu. E, com isso, vieram mais testes de diálise. Então, as pessoas aumentaram a capacidade de diagnóstico do problema dos rins. É isso. Né? E nós temos ingredientes. Temos ingredientes para ter doença renal. Pois era isso que eu já ia desafiar. Diz lá. Exatamente. Somos ricos em ingredientes, na verdade. Olha lá. Né? População negra, né? Que não existem outras partes. Né? População negra, somos negros, na verdade. E não temos acesso fácil a cuidados de saúde. Infelizmente, não temos. E aí temos as doenças silenciosas que jogam um papel importante no aparecimento e desenvolvimento das doenças renais. Talvez. Temos a hipertensão, que é silenciosa inicialmente. Muita gente está aparentemente bem na rua, a passear,
com sua gravatinha. E nem na verdade, sonha né? que é no seu carrinho, hipertenso. na fiscuria, olha, tá aí com a pressão lá nas alturas, não é verdade? Se não dá um AVC, então um problema renal, né? Temos os diabéticos, né? Também não sabem que são diabéticos inicialmente, né? Só quando dá uma crise aqui no hospital, aí se detecta que tem diabetes e também eventualmente já tem problema nos rins. E nós aqui temos outra coisa. Quando o doutor fala de raça negra, eu gosto de sublinhar isso, porque as pessoas às vezes entendem, não, então é uma doença só dos negros. Não, é mais prevalente na raça negra. Eu acho que por a raça negra também ser mais prevalente nas doenças que causam doença renal crónica, também a hipertensão, nos países pobres é um problema porque as pessoas não têm acesso à medicação. Nós já discutimos isso quando veio cá o Dr. Manassas por causa da hipertensão. E tem mais um problema que é a população que nós temos, que muitas vezes recorre a... Nós temos um colega, o Dr. Boavida, que chama de nefroterrorismo. Exatamente. Eu achei muita graça. Porque, Ginganeca, eu vou te dar a minha visão, eu não sou nefrologista, né? Sou cirurgiã, eu tenho uma visão diferente, já trabalho com vocês há muito tempo. Mas quando eu não trabalhava com nefrologistas, eu não tinha consciência, nem pensava na nefrotoxicidade, das vezes, dos medicamentos que eu passava. E hoje eu vejo o que é que acontece muitas vezes. Doentes com dores crónicas, dor na anca, dor óssea, por exemplo. E que os médicos, os ortopedistas, então, gostam muito de analgésicos, anti-inflamatórios, não é? anti-inflamatórios, que são altamente deletérios para o rim. Então, eu como médica, isso eu acho que é uma falha nos cursos. Pois é. Os cursos só nos transmitem, e todos nós, vocês viram, o doutor Manassas queria ser cirurgião cardiotorácico, e o doutor Xinganeca queria ser neurocirurgião. As pessoas só querem cérebro, coração, só órgãos glamourosos. Só nobres, não é? Nobres. Nobres. Desculpa, Xinganeca, o rim, eu não sei se não é o mais nobre de todos. Hoje eu vejo assim. E isto, por que eu estou a dizer isto? Este podcast... Quando eu criei este podcast principalmente para os nossos alunos de medicina, para os nossos colegas mais novinhos. Preocupem-se com o rim. Sério, eu hoje vou ver sempre a nefrotoxicidade dos fármacos, sempre. Mas pronto, porque eu estou em contacto direto com essa doença. E depois temos o nefroterrorismo. Exatamente. Mas aí vem uma parte importante. Bem, quer dizer, essas pessoas também têm a falta de acessibilidade, no nosso meio sobretudo, né, aos cuidados de saúde, a um profissional de saúde. Na verdade, eles recorrem ao quê? À automedicação, infelizmente. Né? Até chegar ao médico, fazer consulta, não. Vou à farmácia, vou pegar aqueles remédios de venda livre na farmácia, na verdade, muitos vendem sem receita, inclusive, com outro problema grave. É isso. Tá? E muitos destes remédios, infelizmente, provocam danos aos rins. É isso. Né? E tá aí, a doutora Vanessa falou muito bem, dos anti-inflamatórios. Quem são esses? Os diclofenacs, os brufenos, na verdade, as nimesulidas. Olha, é verdade, fazem mal para os rins. Eu hoje não prescrevo, eu já tinha esse hábito, mas não prescrevo mesmo mais do que 3 dias. E não prescrevo mesmo. Aqui em Angola, como nós não vendemos a caixa, podemos vender a unidade dos comprimidos. Eu ponho mesmo 9 comprimidos, porque as pessoas depois têm dor. A pessoa, se continua com dor, tem que voltar ao médico. Estás a perceber? E tem que se julgar. É muito importante que os médicos de qualquer especialidade, principalmente os ortopedistas, eu costumo dizer que há os médicos e os ortopedistas. Exatamente. Pronto. Exatamente. Por causa disso. Não, olha. Eles prescrevem coisas e sem tempo, né? Fala lá. Nós temos uma Coitados relação nossos muito boa. colegas Nós temos uma relação, não, nós temos uma relação muito boa, né? De amor e ódio com os ortopedistas. Isso, Essa é a nossa exatamente. relação, não é verdade? Né? Não são nossos prediletos nefroterroristas. É isso. Não rimos assim mesmo, nefroterrorista. Mas, ao longo do tempo, quando nós trabalhamos com estes nefrologistas, eles também aprendem. É isso. Eles aprendem isso é muito bom. Sobretudo em paciente em ambiente hospitalar, sobretudo, não é? Quando temos pacientes traumatizados, né? que são acompanhados pelos ortopedistas, eles já sabem que não devem, quer dizer, usar o anti-inflamatório por muito tempo. É isso. Né? E muitas vezes pedem conselhos. Mas eu gosto de sublinhar isso. Este podcast é visto também por muitos enfermeiros. O que é que acontece no nosso país? No nosso país há muitos sítios, nós somos muito poucos. Para vocês terem noção, os nefrologistas nesse país não chegam nem a 100.
Somos por aí, quanto mais? 50. 50 no máximo. Há poucos médicos, há muitas zonas no país que não tem médico. E os enfermeiros, e bem, porque na falta de médico a gente tem mesmo que socorrer-se. Eles prescrevem, mas aquilo é chapa 5. Às vezes não medem a consequência. Tem um medicamento, como é que é? Socomol. Socomol. Ei, o Socomol. Do paracetamol, né? É o paracetamolzinho, né? Não, mas aquele Socomol não é só paracetamol. Não, acho que aquilo tem uma composição ali. Pá. Do mal, né? É complicado. E depois também tem a medicina alternativa. Isso, fala lá. Eu gosto dela. Medicina alternativa. Tem outro nome aqui, sabe? Tem outro nome, né? São os meus colegas, né? Tem outro nome, qual é? Isso, doutor Matheus Silva, chamado de colegas. Não, tem outro nome, vamos lá, alternativa. Não, tem a medicina alternativa, mas tem a os naturopatas. Isso. Ótimo. Que usam ervas e produtos naturais. Sem desprimor para os nossos colegas. Sim. Sem desprimor, mas... Bom, nós em medicina temos um princípio. Conhecemos o remédio, não é verdade? O remédio, mais ou menos a ação daquele remédio e aquela dose que vai fazer aquele efeito, não é verdade? Né? Uhum. E tudo que é remédio tem efeitos colaterais. Isso. Não é verdade? Bom, desculpa, meus colegas naturopatas, né? Mas até o momento eu nunca ouvi falar um naturopata que este remédio faz isso de bem, mas também faz isso de mal. Já ouviste, Vanessa? Eu nunca ouvi. Ao dia que eles assumirem isso aqui assim, olha, vou bater palmas. Vou bater palmas. Então, isto não existe. Então, e nós temos visto... E as doses? Sabes o que é que me preocupa? É como é que tu consegues controlar a dose de um chá. E depois, olha, nunca me esqueço, vou-te contar uma história. Eu estava no curso de medicina a fazer a cadeira de gastroenterologia. E fui visitar um doente que estava na lista para transplante hepático. O doente não estava amarelo, o doente já estava verde. A única possibilidade dele era a transplantação. Então, pronto, o professor disse, olha, vamos fazer colheita de história. Tu sabes por que aquele doente entrou em falência hepática? Porque disseram-lhe que o chá verde era muito bom. Ele, não contente de beber chá verde, uma caneca, fazia 1 litro, mas não contente, ele rasgava os pacotes, deixava aquele pozinho dentro do pacote a ferver. Pois claro, que tu quando coas, nunca... Bebia aquilo altamente concentrado. O senhor teve uma falência hepática, estava na lista... Estava internado já, à espera de um transplante de emergência. E depois, para não acompanhar mais o doente, não sei qual foi o desfecho, mas quer dizer, por causa do chá verde que compras em qualquer supermercado, porque as pessoas, tu nunca sabes qual é o limite daquele doente, não é? Não, o doutor disse que isso é muito bom. Aqui eu vejo doentes a virem com receitas de 3, 4 anos. Não, naquela altura eu tive essa dor, o doutor prescreveu-me, ele vem com a receita de 3, 4 anos. Aquilo foi para aquele momento. Vanessa, olha, os nossos doentes, quando recorrem à medicina naturopata, na verdade, eles não contam. Pois quando não aparecem no hospital, eles ocultam essa informação. É como se fosse, tipo, eles fazem ligação com bruxaria, né? É isso. Coisa oculta. Não podem saber que eu vou lá. Eu acho que e não é só isso. Eu acho que eles... qual é o problema aqui em Angola? As pessoas não confiam na medicina. Não confiam, acham que são abandalhados nos hospitais, que os médicos não têm qualidade, que os enfermeiros não têm qualidade. Pronto, isso venderam... Um dia eu explico porquê que... Eu explico um dia porque isto foi uma coisa que se vendeu às pessoas e as pessoas incutiram isso, que Angola não tem... Em todo lado tem bom e mau. Em todo lado tem um medíocre, em todo lado. Mas aqui em Angola nós somos todos maus. Então, as pessoas não confiam, preferem ir... porque também é mais acessível. É o que o Dr. Matadi no outro dia dizia. Eles é que vão à rádio, eles é que... Tem marketing. Tem marketing. Mas nós agora também já temos o 360 Medicina. Mas estás a ver, eles vão a esses sítios. Quando veem que o seu problema não foi solucionado, tem uma espécie de vergonha de recorrer ao hospital. Eu no início, confesso, eu ficava chateada com os doentes, porque, quer dizer, causou um problema que agora é muito difícil de eu resolver. Estás a perceber? Para eu resolver agora é muito difícil. Quer dizer, andou aí nos quimbanda. Agora eu o Xinganeca que temos, olha, infelizmente vamos ter que lhe passar um catéter, temos que ligar uma máquina o resto da vida. Os maus da fita ficamos nós. Exatamente. Eu nunca vi nenhum doente, familiar de doente, né,
a vir reclamar de uma coisa que tenha corrido mal lá no naturopata. Nunca. Tá É vendo? isso. Mas na convencional... Mas bastou nós tu- temos que acolher os doentes. E a Pois gente é. às vezes ouve coisas. Pô, quer dizer, a gente está lá com o doente. Epá, é assim. E esse é que é o perigo. E eles não dizem, omitem as coisas, porque não têm noção. Exatamente. Estás a perceber? Não têm noção. Mas, Xinganeca, estamos aqui a falar doença renal crónica. Isso. O que acontece ao rim na doença renal crónica? Olha, Vanessa, na doença renal crónica, o rim ela vai perdendo, de grosso modo, não é? Grosso modo, para a população geral. Sim, de geral mesmo. O rim vai perdendo a potência, né? O motor funciona é 150 potência por minuto, né? E ela vai perdendo essa potência de modo paulatino. Então, em meses a anos, né? Perdendo a força, né? Aquela é lenta e, infelizmente, é irreversível, na verdade. Né? E quando chega nos 15 graus de potência, ou abaixo disso, né? Aí temos que pensar numa terapia alternativa àquela função dos rins. Né? Que, infelizmente, só temos a diálise. Ou a hemodiálise, ou a diálise pela peritoneal. Não é? Lá fora, em outras latitudes, já temos o transplante. Né? E a terapêutica conservadora também. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso porque pronto. Qual é a minha paixão? Agora vou-vos falar qual é a cirurgia. Antes disso, né? Eu falei da doença num espectro geral, na verdade. Sim. Só que essa doença evolui em fases. Na verdade, fases. Tem aquela fase inicial, fase intermediária, a fase final, que são os doentes que já estão em hemodiálise. Naquelas fases iniciais, né? Existe um conjunto de medidas que têm que ser feitas para justamente atrasar a perda deste rim. Né? Sabe-se que esse rim vai perder ao longo do tempo. Né? É como se fosse um avião. O avião vai aterrando, né? Tem programadinho, é assim. Mas se a malta não fazer acompanhamento deste doente em condições, é a pique. Assim mesmo. Né? Então, para fazer assim, é um conjunto de medidas. Né? São os tratamentos das doenças acompanhadas, as comorbidades, quando falamos assim. Como a hipertensão, a diabetes, o ácido úrico, o colesterol, na verdade. Evitar remédios que façam mal aos rins. Isso. Tá vendo? Não é? Isso tudo fazer um conjunto de medidas para ver se o paciente fica bem acompanhado ao longo do Mesmo tempo. uma mudança de estilo de vida, até alimentos, isso é muito importante. Falaste a palavra certa. Isso. O objetivo, e por isso é que um médico, seja ele clínico geral, seja internista, um médico quando se depara com um doente, ou segue, eu vejo colegas que seguem doentes hipertensos anos e nunca pediram uma creatinina. Está bom. Então, olha, tem até colegas, desculpa lá, atrevidos, até pedem, mas vão segurando aquele doente. Né? É isso. Quer dizer, aquela simpatia, acho que existe uma afinidade entre o paciente e o médico, não é? Que ele não consegue largar aquele doente. Mas isso é uma inconsequência. Tá, é como a hemoglobina glicosilada. Isso. O teu doente tem uma hemoglobina glicosilada de 3,6, 4,9, 5 e fica ali a temperar o doente, como o povo diz, está a temperar o doente. Tem que encaminhar o doente. Prometo que dá endocrinologia. Sim, e no caso, exatamente. Eu acho que qualquer hipertenso com mais de 20 anos, hoje vi uma doente com 43 anos em consulta por causa de uma erisipela, uma infecção da pele. E perguntei-lhe que doenças é que ela tinha. Quando ela me diz que tem hipertensão desde os 13 anos, eu comecei a folhear o processo dela. Sempre que veio à clínica tinha boas tensões. Sim, doutora, mas eu faço medicação, faço um medicamento, 43 anos, são muito. Perguntei, olha, o seu médico costuma ver o rim? Ah, não, doutora, por acaso costuma ver o rim. Está bem, na próxima consulta traga só... Porque desde os 13 anos, medicada para a hipertensão, hoje tem 43, são 20 anos. Depois, obesa. Raça negra. Desculpa lá. Ela faz. Tem aquela receita desde 13 anos. É isso? Pois, né? É essa assim, era. Sabe, a consulta é de cirurgia, isso, né? Eu pedi-lhe se ela tinha receitas, ela trouxe uma receita de uma patologia aguda, mas como fiquei de a ver dali a 2 dias, tive muito cuidado, não dei gentamicina. Não é verdade.
Fiz logo ali uma matemática do antibiótico. Isso, nefrotóxico, exatamente. E peguei e disse, olha, hoje é sexta-feira, segunda-feira quero vê-la. E até fiz um bilhetinho, olha, não precisa pagar consulta, vem e não sei o quê, vamos ver como é que está essa ferida. Mas a ferida, ela veio à minha consulta de cirurgia por causa da ferida. Para mim é a menor dos problemas dela. É. Muito sinceramente. Exatamente. Agora vou tentar e orientar. E é isso que os colegas da clínica geral não... É isso, pedem exames, que eu noto, os colegas pedem exames, mas depois ficam com aquilo na mão. Não é? Não, olha, é preferível mandar ao colega, é preferível que o Xingané Sávana, toda hora mandar-me esses doentes, não tem nada. Eu prefiro que o Xingané me dê um bafo de ver doente desnecessariamente do que deixar passar uma doença renal crónica. É a minha política. Exatamente. Aí a dica é, nós colegas clínicos gerais, aí vamos cair nos fatores de risco da doença renal crónica. Doente hipertenso, doente diabético, doente idoso, na verdade, ou um doente que tem uma história familiar de doença renal, eu que fiz hemodiálise, este paciente tem que ter um screening geral, inclusive dos rins. E o que é que tu sugerias? Por exemplo, agora imagina, estamos o colega está, sei lá, é clínico geral e depara-se como eu me deparei hoje, 20 anos hipertensa, monomedicada, não é? Pronto, não vamos entrar aqui nessa discussão, mas é muito difícil na raça negra tantos anos controlar uma hipertensão só com um medicamento, só com um tipo de fármaco, é difícil, pronto, mas isso deixamos para os cardiologistas. O que exames é que tu achas que eles deviam pedir? Na verdade, o básico, né? Que ele faz parte do pacote básico, né? É como o exame de sangue, na verdade, hemograma, que chamamos de hemograma, para ver o nível de hemoglobina, um exame de urina, né? Eu acho que qualquer sítio periférico, inclusive, tem exame de urina ali, muito acessível. Que dá até uma urina sumária já dá as proteínas. Exatamente, né? Aquelas infecções urinárias que devem assim eventualmente. E se tiver disponibilidade, uma creatinina da vida. Falando assim, é isso. A creatinina da vida. Já que está comigo, a creatinina da vida. Mas o básico vai ajudar bastante. É isso. É assim que não chega muito estes doentes da periferia. Seria bom. Porque, inclusive, muitos pedem, mas depois não dão oportunidade de segurar o doente. Essa é a maca. Qual é o problema também, Xingané? Que agora também temos que dar aqui. Eu costumo dizer que nós não temos um sistema de saúde. Exatamente, esse é o foco. Eu costumo dizer que não temos. Mas não está integrado. Os colegas estão num sistema, então não sei. Exatamente. Uma coisa que não... Se eu trabalho numa comuna e deparo-me com um caso e não sei para onde enviar, isso não é sistema. Exatamente. Depois não tem transporte, não tem ambulância. Depois a pessoa não tem... Quer dizer, Angola é um país enorme. E nós acho que devemos começar por aí. Estamos a construir centros de hemodiálise em vários sítios, não é? Então, como é que o doente... Sim, já estás a limpar a garganta, assim. Como é que o doente... vamos lá ver. Isto agora, nós médicos temos muita responsabilidade nas políticas de saúde. E temos todo o direito de falar sobre isso. Não é? Eu não preciso trabalhar no Ministério da Saúde para falar sobre isso. Quando nós construímos hospitais, investimos em hospitais, que é necessário, não estou a dizer que é necessário, nós estamos a dar uma mensagem à população, que é a seguinte: se ficarem doentes, podem ficar doentes, que nós vamos supostamente tratar-vos. Se eu pegar e construir centros de saúde, que o próprio nome já diz centro de saúde, o que é que eu vou dizer? Olha, venham até mim, que aqui eu promovo a saúde. Aqui eu tenho um enfermeiro ou um agente comunitário de saúde que vos vai explicar o que é que comem, que acompanha a grávida, que enquanto a grávida está grávida vai falar da importância da amamentação. Eu estou a promover saúde. Não sou contra, digo já, não sou contra a construção dos hospitais. Acho que são necessários. A constituição dos hospitais, isso já está... Para nós, médicos, isso é, claro, isso é prioridade. É prioridade. Mas... Agora, estas doenças, eu não sei quanto é que o Estado angolano gasta neste momento em diálise, mas posso dar uma ideia. Um tratamento de diálise por dia, uma sessão de diálise com medicamentos, ronda em média $200. E aqui em Angola não pode ficar mais barato. Quem disser que vai mais barato, isso é mentira. Se der o tratamento, a medicação ao doente, aqui estou a excluir as consultas, outras intercorrências, tudo.
Se temos 3 mil doentes, é uma conta fácil. Cada doente faz 3 sessões por semana, então é 3 mil vezes 3, né? 3 vezes 3, 9. Tens logo 900 tratamentos mês, vezes $200, né? Exatamente. Que são... Não era abismal, né? Não, a mim já me deu $1.800.000. Não, $180.000. $180.000. Por aí, né? Pronto, espero não me enganar nas contas, mas pronto. Por aí. É muito dinheiro por mês. Então, por vezes 12, claramente nós gastamos 2, 3 milhões de dólares por mês. Quanto é que nós gastaríamos a formar agentes comunitários de saúde? Exato, né? Pronto, polêmica. Polêmica, né? Essa é a questão. Sério. Essa é a questão. E aí só estou a contar o tratamento, sim. Ou seja, a vou falar para o público, a filtragem, né? Exatamente, a pura, filtragem né? Ligar pura a máquina, isso. e os medicamentos da tensão e tal. Não estou a falar em darbopoetinas, aquela injeçãozinha para o sangue, porque é importante uma hormona que o rim deixa de produzir, que é a eritropoetina, para pronto, o desenvolvimento do sangue. Quer dizer, não estou a contar nada disso, porque eu nem sei quanto é que está uma ampola de darbopoetina. Caríssimo, Deve né? ter $100, não sei. Olha, em relação a isso, né, existe nós ginecologistas, bom, temos aqueles doentes, doença renal crônica leve, intermediária, que ainda não estão em diálise, em hemodiálise, que são os negligenciados. Pois. Não é verdade? Nós temos que esperar que estes doentes cheguem, infelizmente, a diálise para começar a receber tudo, o pacote. Pois. Vou ficar aqui à espera na consulta, olha, Que ele afunde. exatamente, deixo hipertenso, deixo lá diabetes, com anemia, não faço nada. Não tem acesso a uma consulta de nutrição, Tipo, tudo fica- é pago. Fica negligenciado. Tá? Existe uma batalha no sentido de se promover o atendimento a estes doentes também. Não é? É isso. Tá? As pessoas não, E- isto é importante. Podíamos começar até no doente que é seguido em consulta. Exatamente. Que eu acho que o problema é o doente chegar à consulta. Quando o doente já é identificado, eu faço essa pergunta até. Olha, falei isso com o Manassas. Rastreio. Isto é muito bonito fazermos o rastreio. Pois A é. pergunta é: eu faço o rastreio e peço os exames. O que é que eu faço com esses Depois. doentes? Vou indicá-los a quem? Exatamente, Não é? isso. Às vezes nós Não, recebemos Fazemos pedidos. as campanhas, temos as campanhas, né? É isso. A campanha do dia do X, dia Chega do Y. o mês do rim, né? Vamos lá. É a primeira. Agora é a campanha da próstata, não é Da verdade? próstata, Da pronto. próstata, depois O vou que para é que eu onde? faço com esse doente? Pronto, Olha, vai da identifiquei. próstata, não pode haver campanha da próstata, pelo amor de Deus. Campanha da próstata ninguém quer. É isso, não, mas tem que haver. Não é isso. Ou seja, nós temos que investir nos rastreios, mas temos que dar uma resposta. Não é? Eu vejo às vezes assim, nós fazemos muito isso e é contra nós falamos. Na semana do rim, não é? Isso. Que é a segunda semana de março, todos os Isso, anos, todos os comemora-se o dia do rim e então há uma data de atividade, palestras e rastreios. A minha pergunta é o que é que a gente faz com esses números? Não é? É bom, nessa época, depois não fazemos nada, né? Nessa época, Para ser honesto. vai para o arquivo, não é? Isso. Nessa época, as pessoas entram em contato e é uma demanda grande de gente que está querendo fazer consulta, depois desvanece. É isso. As pessoas relaxam, É né? isso. Assim, não há continuidade nestes programas. É isso. Pois o rim não dói. Não dá. A tensão alta não A dói. doença renal crônica É isso. não dói. Não tem. É não isso. dói. Está a ver? E nós, nessas consultas, pelo contrário, recebemos muita gente encaminhada de modo errôneo por ter dor no rim. Não, Quer dizer, dor no rim, né? Ela saiu... Não, outra- Não, aí tá, não passou com ninguém, né? Saiu da casa, acordou. outra coisa que os nefrologistas sofrem, eu não tenho que falar isso, os meus amigos. Colegas, doente desidratado por diarreia, por um trauma, tem subida da creatinina. Pelo amor de Deus, deixem esses homens descansar. Quando tem um doente desidratado, hidratem o doente. Vejam Obrigado, mesmo se essa Vanessa. creatinina está mesmo elevada. E depois é que chateiam os colegas. Obrigado, É Vanessa. Olha, cirurgião. complicado. Exatamente, isso. Eu é... já dei tantos bafos aos internos quando vem, doutora, podes falar com o colega, aqui precisamos de fazer uma ecografia, a creatinina está a 3, tu vais ver o doente, parece um carapau seco. Eu fico. Essa é a angina renal aguda, né? A lesão renal aguda, muito frequente também Isso. no meio hospitalar, está ali. E está ali, muita gente chega desidratada ao hospital, os nossos Isso. colegas
pede o exame, não fazem nada, chamam o É nefrologista. isso. Hoje a Colegas, medicina não é né? só aqui em Angola, hoje a medicina está muito assim. Exatamente. É exame, as pessoas já Exames, não, chamam o não, especialista, não né? contextualizam o doente, a Exatamente clínica com o exame. Olha, eu num dos episódios falei disso, sobre a dor abdominal. E tem uma frase, acho que é William Osler, que era um internista, ele dizia isso. Quando tu não sabes o que estás à procura, não peças exames. Porque senão Exatamente. vais ficar mais baralhado. O exame chama-se complementar diagnóstico, ou seja, tu já fizeste o diagnóstico, tens as tuas suspeitas, precisas complementar, não é? Eu não vou dizer, não, olha, este doente tem uma doença renal crónica, mas não sei quanto é que é a creatinina. Na nefrologia, a história clínica também é soberana. É isso. Tá vendo? Não vale a pena passar. Não. Independente. Fala com o doente. É isso. Conheça o doente. Né? Conheça o doente. É assim. Isso é bastante frequente. Bastante frequente no hospital. Doutor, o paciente está com creatina alta. Colega, conta uma história do doente. É isso. Não consegue contar. Doutor, Nem perguntou, só pediu o exame. Olha, vou contar mas já aconteceu, vida real, tá bom? Sim, Vida real. conta. Eu, do banco de urgência, né, com a nossa equipa de banco de urgência, lá na nefrologia. Então, eu estava na hemodiálise. Então, ligam do banco de urgência. Doutor, temos aqui um paciente que tem 7 creatinina. Ok. Colega, qual é a história do doente? Doutor, o paciente ainda está na ambulância. Ai, não Doutora, acredito. pelo amor de Deus. Já veio com o papel, com a análise. Isso assim, Uau. então, não, já está aqui. A doutora só viu o exame, não conhece o doente. Ih, Conta a história do doente, isso é grave. Está vendo? Nós já tem às vezes, né? Deixamos de fazer as coisas. Né? Isso pode acarretar um erro, na é verdade. complicado. Conhece o doente. Né? Porque os colegas confundem triagem, sabes? Exatamente. As pessoas que estão de banco só querem empurrar o doente a uma especialidade. Exatamente. Você já reparaste nisso? Isso. Tem doentes que aparecem no banco de urgência por uma condição que nós chamamos de hiperpotassemia ou hipercalemia, potássio alto, não é verdade? Isso. Não é? Potássio alto não é para o nefrologista tratar. Exato. Infelizmente é assim, chama nefrologista. Não. O nefrologista trata potássio alto que é resistente a tratamento, né? Médico. Aí sim, ele entra com a sua atitude heróica, eventualmente, uma diálise, aí salva a vida do doente, sim, né? sim, Mas antes disso, é uma emergência médica. É uma Qualquer emergência. médico clínico Isso tem é que ser muito capaz importante de tratar. dizer. O que não é? aconteceu no nosso país? Eu, como estava a dizer, a hemodiálise, ou seja, a doença renal crónica já existia. O Hospital Militar até já tinha um nefrologista, não era angolano, entretanto, um primeiro angolano forma-se, vem para Angola e era preciso dar uma solução. Nós temos 3 opções para substituição da função renal, né? Hemodiálise, diálise peritoneal, transplante. Pronto. E nós começamos com... primeiro começou-se com a diálise peritoneal, uma coisa que não deu muito, depois começou-se com a hemodiálise, era uma coisa pequena, acho que eram 2 monitores, não sei bem a história, mas o que é que acontece? De repente, tu estás a ver a televisão pública de Angola e vês um anúncio de um centro de hemodiálise. Quer dizer, a hemodiálise parece que é uma coisa glamurosa. E hoje em dia, os colegas, eu falo por mim, eu antes de conhecer as fístulas, era uma realidade que não... Nós na faculdade, tu passaste por centro de hemodiálise durante o tempo da faculdade. Nunca. Não, passei. Pelo corredor apenas. Pelo corredor, exatamente. Nós nunca... Tu na faculdade, tu não tens acesso, não tens contacto. Não tens contacto com isso. É uma realidade paralela. Naquela época, a nefrologia para nós foi um tema de uma aula de medicina interna. Assim mesmo. É isso. Não, mas Um tema único, eu, acabou. na minha formação, tinha nefrologia dentro, ou seja, nós tínhamos... os 2 últimos anos, o 4º e o 5º ano, o 6º ano já é profissionalizante, tínhamos medicina 1 e 2, e dentro da medicina 2 tinhas um mês de cardiologia, um mês de nefrologia, endócrino, essas coisas. E pronto, mas eu nunca, nenhum professor levou-me a um centro de hemodiálise ou à unidade de transplante. Pronto, é uma realidade para lá. Hoje, os colegas vêm, esse doente precisa de diálise. Hoje já vem.
Tu nem sabes o que é isso. Exatamente isso. Foi isso que me fez, quando eu comecei a aproximar-me às fístulas, foi mesmo, eu pensei, não, eu tenho que entender o que é isso. E fui-me oferecer, eu fiz estágio com os enfermeiros. Depois fui chamada a atenção, nosso país tem muitos problemas, né? A doutora é médica, não pode estar na sala dos enfermeiros. O quê? Eu disse, mas então, como é que eu vou construir uma fístula para o enfermeiro usar e eu não sei qual é a necessidade dele? Exatamente isso. Eu não sei a necessidade dele, eu nem percebo o que é isso. E hoje vejo, infelizmente, cirurgiões a fazerem fístulas, que depois, claro, têm as suas complicações, porque não sabem para que é que ela serve. Ainda há pouco tempo recebemos uma doente operada fora, não vou dizer o nome nem o país, operada fora. Complicou a fístula passado um mês. A doente estava aqui, ai, Deus me livre, se é operado. Olha, isso é uma emergência, desenvolveu um aneurisma. Mas eu disse-lhe, olha, essa fístula não desenvolveu. Essa fístula, ai, é que o doutor diz que eu tenho vasos muito maus. E tem, a minha opção para si, que ainda não está em diálise, é a colocação de uma prótese. Xenganeca, eu não sou melhor que ninguém. Agora, ninguém me tira isso. Eu tenho 10 anos de experiência, tenho mais de 5.000 fístulas feitas, mais de 3.000 doentes operados. Ninguém me tira isso. Na raça negra, ninguém me tira isso. Todos podem ser melhores cirurgiões. Né? Aquela anatomia tudo, doente, de acordo com a localização, tudo. Eu entreguei-me de corpo e alma a estes doentes. Comigo não. Eu entendo que um colega num país estrangeiro que não conhece essa realidade acha que aquela fístula serve para alguma coisa. Não serve. A senhora pediu muito, tive que levá-la a bloco de emergência, porque o aneurisma estava em iminência de ruptura. Com toda a paciência do mundo, reconstruí-lhe a fístula. Aquilo não vai servir para diálise. Eu até chamei a minha interna e disse, estás a ver? Essa veia não desenvolve, esta doente não vai desenvolver veias. Okay. Doente, diabética há não sei quantos anos, há quase 20 anos, hipertensa há 30 e tal anos. Estás a perceber? Quer dizer, não tinha como. Aquilo é uma doente para... Eu, se fosse minha doente, propunha a colocação de uma prótese. Para mim, punha já, porque veio com 5,6 de creatinina, com 130 de ureia. Não sei também porque já com sintoma, aliturémica. Não sei porque que o colega lá não pôs em diálise, mas às vezes os doentes não contam bem a história. Os doentes fazem muita resistência a entrar em diálise. Exatamente isso. Às vezes o médico já insistiu, já falou. Ele vai adiando. Uma segunda opinião, vai falando de médico. Quer ver aquela opinião que lhe mais agrada. Exatamente. Né? Outra coisa que eu quero deixar aqui claro, e tu vais concordar comigo, quanto mais tarde e pior o doente entra em diálise, pior é para o doente. Isso. O que é que eu vejo aqui? Vocês até contactam comigo para o doente fazer fístula. O doente primeiro acha que fazer fístula é sinónimo de entrar em diálise. Eu explico ao doente, olha, você pode ficar 1 ano com a sua fístula e não entrar em diálise, mas se lhe acontecer qualquer coisa, apanhou uma malária, qualquer coisa que acelerou o processo, vai entrar em diálise. É preferível entrar bem, com uma hemoglobina decente. Os doentes deixam-se chegar a um ponto. Olha, Vanessa, eu geralmente falo assim com os doentes, tem consulta externa. Olha, para você chegar aqui, ainda não fazer diálise, ser diagnosticado com problema renal, doença renal crônica de modo antecipado, já és um campeão. É isso, assim, é mesmo. Existem 2 maneiras para o doente renal crônico começar o tratamento alternativo. Pela porta de trás, perto dos fundos, é verdade? Porta dos fundos lá atrás, e pela porta de frente com o tapete vermelho. É assim mesmo. Não é verdade? Né? Explica das situações. Boa explicação. Vou ficar com essa. Um paciente jornalista que escreveu isso no jornal, uma crônica no jornal, sobre isso aqui assim. A gente tem pela porta das frentes, né? Na frente, exatamente. Com o tapete vermelho. Quando o doente começa acompanhamento precoce com o nefrologista, com todas as condições, obviamente, criadas, tá? Ele tem tempo de se preparar fisicamente, não é verdade? Fazendo a fístula, estamos aqui a falar, um bom acesso, eventualmente, e psicologicamente. Tanto ele, tanto os familiares. É isso. E então vamos conversando ao longo do tempo, que leva tempo para psicólogo, nutricionista, nefrologista, enfermeiro. É isso. Né? É assim, e geralmente esse doente tem um bom prognóstico. Sem dúvida. Tá vendo? Hoje em tem dia, um bom prognóstico. Tu podes confirmar isso também. As pessoas, e gostava que falasse um bocadinho, as pessoas têm uma ideia que o transplante é assim. Eu não terminei. Diz lá. Aí está a resistência. Às vezes, quando pegamos muito destes doentes na fase precoce, eles ficam incrédulos. Eu vou recuperar. Esse outro grupo, vou recuperar.
este sim vai se desleixar ao longo do É tempo. isso. Né? Desleixa e vai entrar, infelizmente, pela porta de trás. É isso. Como faz 99% dos nossos doentes. É isso. Pelo banco de urgência, Infelizmente. descompensados, com catéter. Sim, né? sim. Muitos sem saber o que é isso aqui. Né? É isso. Tá? Existe um número, nós estamos aqui um número assim, né? Um número de estudos, né? Que diz assim, paciente com doença renal crônica deve começar a diálise com menos de 15% de É funcionamento. isso. Né? Sim. Se tiver algum sintoma, sem sintoma, abaixo de 10%. Isso. É assim. Pois, é isso, mas porque é difícil, é uma realidade, é isso, vai da aceitação do doente, da doença, quanto mais, olha, eu tenho um doente que já acompanho há 5 anos, que é o meu orgulho porque nunca pôs um catéter, hein? Nunca pôs um catéter. Este doente começou a diálise novo, mas veio à minha consulta, também era familiar de uma enfermeira que já me conhecia, veio à consulta altamente deprimido. Deprimido porque, pronto, aqui as pessoas, quando tu dizes que têm doença renal crônica, eu já ouvi doentes dizer que é pior do que ter HIV, eles dão muito essa comparação. É o fim do mundo. Fim do mundo, e depois eles sentem-se, é verdade. Aqui não há ainda uma integração social do doente renal crônico. O que é que acontece aos nossos doentes? Os que trabalham, como nós não temos uma coisa, este é um desafio que eu vos deixo, diálise noturna, nós devíamos desenvolver, nós temos muitos jovens em diálise, nós devíamos criar unidades, fica aqui uma deixa a quem cria os centros. Não, até tem, diálise noturna. Não, mas essa diálise... Não, essa diálise noturna... Não, isso não é diálise noturna. O doutor está a falar do doente que faz diálise... Não. Diálise noturna é... Tu trabalhas, tens a tua vida normal, escolhes à noite, vens com a tua mochila, estás num quarto e fazes a diálise durante a noite. No dia seguinte acordas, tomas o teu banho e vais trabalhar. O que é que acontece? Os nossos jovens estão empregados, nenhuma empresa aceita. O doente, olha, no dia de diálise faz 4 horas, são 4 horas ausentes do serviço. E o dia seguinte, o doente quando sai da diálise, às vezes, não se sente bem, não é uma coisa que, não, vou dialisar das 6 da manhã às 10 e depois vou fresquinha para o trabalho. Não é assim. Agora, se o doente puder chegar ao centro às 21 horas, com quarto, cama, leva as suas coisas, faz a sua diálise das 21 à meia-noite, depois dorme. E acorda, toma o seu banho. Quer dizer, isto é importante porque nós temos uma população muito jovem e produtiva. Nós temos que olhar e agora estar a pôr cadeiras. Isso não dá. Não dá, quer dizer, nós temos que olhar... Nós angolanos não gostamos de olhar para os números. Nós temos que olhar para os números. Nós temos... No meu estudo que fiz em 2022... Os doentes que eu operei, que eram quase todos naquela altura, os doentes renais crónicos operados tinham uma média de 42 anos. São jovens. Muito Essa é a média da nossa população. É a média. 45 anos, anos. Então, eles depois ficam sem emprego, depois com a fístula e eles não gostam de... Nós temos experiência de... catéter. Eu tenho funcionários que trabalham em outras empresas, tá bom? Tipo, em companhias nacionais. Sim. De comunicações. São bancários. E às vezes nessa fase de crise, por exemplo, em que eles estão ameaça de despedimento, por exemplo, muitos ocultam que são doentes. É isso, porque não é aceito. Muitos ocultam que são doentes, isso. Nem podem. E prejudicam o tratamento. Claro, faltam tratamento para agradar o serviço. A maioria dos doentes, por exemplo, quarta-feira é o dia que eu uso para fazer as fístulas. Porquê? Eu faço as fístulas no dia em que o doente não faz diálise e quarta-feira eles faltam muito. Quarta-feira é o dia. Eles vêm segunda e quarta e quinta. Eles vêm segunda, depois vem sexta para aguentar o fim de semana. Quarta-feira não vem. É verdade que tem. É que os doentes não percebem que ele até pode se sentir bem, ele pode até aguentar até sexta-feira. Agora, a sobrevida dele em diálise vai ser agravada. Isso tem impacto a longo prazo. A longo prazo. Momento, não sabem disso. É isso. E é importante falar isso. Os doentes. Agora, vamos pagar lá frente. É isso mesmo. É uma preocupação. E tem outra parte importante, que é a quebra da qualidade de vida que os nossos estudantes têm, infelizmente, não é? Mas tem interfere com o trabalho, não é? Com as relações. Muitas. A doença renal crónica é mais frequente, não é muito mais, mas é mais frequente em mulheres. Eu vejo muito abandono familiar, os homens
Sim, sim. Deixam, e também, também as mulheres também mas deixam. A relação pouca. é mais o homem Deixam deixar a com os mulher filhos, quando ela é doente, elas sem trabalhar, reverso. com 4, 5 filhos. Exatamente. Epá, complicado, muito E complicado. tem outras coisas mais, né? O homem preocupa-se com a doença quando tem impotência. Ah, Tá vendo? sim, Tá isso é vendo? verdade. Uma das um dos efeitos da doença é a Da impotência funcional aí. Isso. Tá bom? Daquela coisa, eu às vezes uso esta arma no doente. Ele tem um N coisas que são prioridade, né? Pressão alta para Mas controlar. ele preocupa-se bem com isso. Disse, não, olha, isso vai melhorar quando a pressão melhorar. É. É a dele. É isso, É é dele, isso. é um efeito colateral. É isso Eu mesmo. penso assim, É ao isso contrário. mesmo. É uma É. triste. Por exemplo, olha, isto é a estatística nos Estados Unidos, 1 em cada 7 doentes nos Estados Unidos, ou seja, 14%, têm doença renal crónica. Ou seja, Exatamente só nos isso. Estados Unidos são 35,5 milhões. Exatamente. Ou Estás a seja, perceber? em cada 10 pessoas, um tem doença renal É crônica. isso. Né? Ou seja, para cada doente que está em diálise, existem 10 pessoas em algum grau com problema renal. Yeah. Pois, Está aí a caminhar, é isso. às vezes desconhecido, não sabe que tem a doença. Yeah. Né? É a fase final. É isso. Xinganeca, eu acho que podemos ficar aqui a vida toda falando. Tem muito que se fala em relação à doença renal crônica, né? É Muita coisa isso. para falar, mas se calhar o tempo é. Não, podemos continuar, não tem problema. Eu acho que nós já falamos as coisas mais importantes. Exatamente Pronto, os doentes perceberem que quanto mais cedo, dentro do razoável, começarem a diálise ou a terapêutica de substituição. Queria te fazer umas perguntas. Como é que estamos em diálise peritoneal? Olha, falaste muito bem. Lá no passado começamos com peritoneal, mas infelizmente não deu certo inicialmente. Mas é uma terapêutica muito bem ajustada para contextos socioeconômicos difíceis. Exatamente. Aliás, Paradoxalmente. é a terapêutica mais... É assim, das 3 terapêuticas, a mais cara é a hemodiálise. Exatamente A longo isso. tempo, o transplante é caro no início, mas depois, a longo tempo, a mais cara é a hemodiálise. E o que me espanta, a maioria dos países africanos, porque a África, infelizmente, tem muitos países pobres, adere à diálise peritoneal. Exatamente. E não me digam que aqui não... Da quando tua cheguei ótica, o que é que falta? Eu quando cheguei aqui em 2012 fiquei perplexo. Não tem peritoneal aqui em Angola. Quer dizer, uma coisa, um país com dificuldade de recursos. Olha, paralelo ao Brasil, né? Quando eu me formei. Lá, nas hemodiálises, eles reusavam os filtros. É verdade? Nós já tivemos assim Eles também, os filtros, mas isso né? não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo, tudo bem, mas para Nós já contextos tivemos assim há econômicos muito difíceis tempo. aplicava. Sim, Tudo bem. sim. Nós estávamos naquela época do Não, boom econômico, não né? podemos voltar mais esse Na tempo. época do boom econômico, isso não se supunha que Já falaste com alguma enfermeira que reutilizava filtros? Elas dizem Aqui que isso era não. horrível. Sim, Lavar tinha. os... Não. Sim, tipo, Não. pois, então... Se já caminha, se já andamos de leques, não vamos andar mais de Pois papata. Não. Pois é. Yeah. Então é assim, a peritoneal é uma boa solução para muitos doentes do nosso meio, por exemplo, sobretudo aqueles que têm autonomia. Não é? Aqueles que trabalham, inclusive, que têm um bom perfil, né? Têm certos requisitos para fazer esse tipo de terapêutica. Temos que ser bem seletivos também. Mas se o paciente cumprir com aqueles requisitos, é uma boa opção. Em 2000, obviamente já se faz aqui em Angola, né? Numa das clínicas privadas. Sim. Não vou fazer publicidade Sim, aqui. Né? exatamente, sim, porque nós não sou trabalhamos pago lá. para isso. Exatamente. Então, Sim, mas era havia privado. já um programa Era privado há muitos anos. Muitos anos, na verdade era privado, mas é muito 2000, burocrático. acho eu. Era burocrático e também era oneroso para o sistema de saúde, né? Que tem que pagar aquela clínica privada. Certo Pois modo. só por ser privado, porque a diálise peritoneal é mais barata, não tem como. Exatamente, né? Mas essa clínica tem muitos doentes em hemodiálise, são contrassenso. Exatamente Ou a isso. hemodiálise não pagam. Não sei. Não, pagam com certeza, né? É. E um outro centro, esporadicamente, fazia diálise peritoneal, mas tinha sempre dificuldades na obtenção de meios, né? Eu estava-te a dizer que um dos motivos que eu acho que a peritoneal também não está bem divulgada é que não é ainda a primeira opção para o doente. O que é que acontece? Todo doente, também, verdade seja dita, 99% ou muito perto disso, dos nossos doentes entram de emergência, a única hipótese que a gente tem é passar num catéter e pôr na hemodiálise. Mas depois não é colocada ao doente essa opção, não é? Não é colocada, assume-se que o doente tem em hemodiálise, não é colocada essa opção. E o doente só vai. A diálise peritoneal aqui, a primeira indicação é falência de acesso, que
O que é que eu vejo? Vejo muita solicitação de doente que sem indicação para diálise peritoneal, né? Eu não sou nefrologista, mas diálise peritoneal requer, como é que é? Diurese residual, não é? Isso. E o doente já não tem diurese há anos, mas como não tem mais acesso... Para prolongar a É vida. assim, não, aí é que está. Tratar doente crónico, temos uma certeza, um dia o doente... Aliás, é a única certeza que nós temos quando nascemos, é que um dia vamos morrer. E isto aqui tem uma questão ética, que é, nós não fazemos eutanásia, mas também não podemos fazer distanásia. E distanásia é prolongar a vida do doente a todo custo. E o que é que eu vejo? Às vezes nós entramos um bocado em desespero. Eu, contra mim, falo às vezes, porque custa-me ver um jovem, às vezes com 30 anos, já nos aconteceu, não é? Não ter acesso. Eu faço coisas, a gente põe catéteres em zonas que nunca vimos, para salvar a vida, mas às vezes nós estamos a infligir... heróicas, não é? Heróicas, mas temos que ver até onde é que nós estamos a causar sofrimento para esse doente. Tirar-lhe a oportunidade de se despedir da família. Estás a perceber? Porque nós, médicos, não temos coragem de dizer ao doente que a vida é assim, nós nascemos, vivemos e morremos, e nós devemos dar... Essa é a minha visão até espiritual da coisa. Eu acho que todos nós temos uma vida espiritual, eu acho que nós somos muito mais do que um corpo, e é pena que nós, ocidentalmente, a nossa cultura não vê assim, né? A morte para nós é uma desgraça, para algumas culturas é uma libertação, não é? De um sofrimento. E às vezes nós arrastamos e pomos, quer dizer, doente já tem estenose central, falência de acesso, e a gente ainda vai pôr em diálise peritoneal, por falta de coragem nossa. Sim. Porque nós devemos fazer é chamar a família, explicar, e eles com calma terem o seu tempo de despedida, não sei. Mas não estamos preparados para isso. Nossa população quer sempre um investimento. Nós é que não estamos preparados. A nossa cultura. Eu acho que nós não estamos... Culturalmente, exatamente. Culturalmente, olha, né? vou-te contar uma história que não foi aqui. Vou-te contar uma história que me marcou muito. O último estágio que eu fui fazer a um país, também não vou dizer aonde, eu fui fazer esse estágio com a nefrologia, por causa da angioplastia dos acessos vasculares. Eu estava a fazer com os nefrologistas, eu estava no serviço de nefrologia. Um dia uma enfermeira disse: doutora, a doutora é de Angola, não é? Assim, está aí um doente, diz que quer falar com a doutora. Foi lá. Eu entro na sala, era um doente, parecia o Humpty Dumping, sabes? Uma cabeça assim, pronto, estenose e tal. Era um doente famoso aqui em Angola, que eu já tinha ouvido falar, que foi evacuado com 16 anos, ok? O doutor Carvalho tinha lutado com ele, transplantou, casou, teve filhos, tem uma filha, estava no segundo transplante e já estava com 8 de creatinina e não tínhamos, já viste, imagina, 2 transplantes. O peritoneu, diálise peritoneal não era viabilidade. O último transplante já tinha sido implantado na cava. Pronto, então fez assim uma confusão. Ele perguntou pelo Dr. Carvalho, eu liguei para o Dr. Carvalho, o Dr. Carvalho disse: não pode, Vanessa, esse doente já pode ter morrido, o doutor não morreu, está aqui, só que realmente está a chegar a um ponto. Então fomos a uma reunião de decisão terapêutica, mas eu, apesar de ser cirurgião, estava sentado ao lado dos nefrologistas, então eu sentei-me aqui, estão os nefrologistas e estavam os cirurgiões, que me conhecem, não é? Claro. E o nefrologista a dizer: vocês têm que entender que aquilo não é só um rim que está a falir, não é o segundo transplante, é uma pessoa com 26 anos, com uma filha, com não sei o quê. E o cirurgião diz: estás a ver, Vanessa, os nefrologistas apegam-se aos doentes, pois é isto, nós não temos mais, olha para estas imagens. E não havia nem onde pôr, realmente nós andamos ali, éramos 3 cirurgiões vasculares, um geral e eu, ali, que a gente... Mas realmente, e o nefrologista furioso connosco a dizer: não desistam. E nós a dizer: mas não tem onde, não sei onde pôr, porque ele estava completamente estornozado centralmente, não tinha. E eu pensei assim: meu Deus, quando eu falei, doutor Carvalho, não, esse já morreu há muito tempo, isso não é possível, da maneira como ele saiu daqui há não sei quantos anos. E eu pensei: esse doente já viveu
Mas realmente, pronto, é triste. bem. Se tu olhares para isso, pô, tem uma filha, tem sei quê. Exatamente. Mas, e eu pensei, os cirurgiões tiveram coragem de dizer mesmo não. Disseram, olha, não vamos estar a levar o doente ao bloco, a aumentar-lhe a esperança, quando nós não sabemos, não vamos estar aqui às cegas. Mas realmente o nefrologista que o acompanha, aquele nefrologista acompanhou nos 2 transplantes. Pá. Né? E pá, tu querias uma... Desmistificando a peritoneal. Está vendo ela parte, né? Aqui, infelizmente, a peritoneal ficou relegado, infelizmente, tá bom? Ficou conectado para aqueles doentes que têm falência de acesso. É uma alternativa ao fim da linha. Não é E isso. não é isso. Não é isso. Isso tem que se desmistificar tanto nos doentes, É isso. tanto a quem decide. É isso. Está vendo que não é isso aqui. A diálise peritoneal, não é? Vamos lá. Eu falo assim, a Vanessa vai concordar comigo. Acesso vascular no nosso meio é vida. É Nós mesmo. temos transplante. É né? isso, é isso. Vida. Uma veia boa é vida. Está vendo assim, não é? Então temos que preservar o máximo de tempo possível, né? Não temos transplante. É Tá isso. bem? Agora, a peritoneal começou aqui em Angola nesse contexto tórpido de paciente que tem falência de acesso, infelizmente. E muitos doentes já sabem disso. Quando você fala que vai fazer peritoneal, ele nem pensa que morrer. Recusam. Olha, Está na fim da linha. é Tá aqui, isso, tem essa conexão. mas o problema é que eu acho que isso até é o conceito dos nossos colegas. Exatamente. E primeiro, por quem anda a decidir isto não é isto é outra coisa que quem toma conta de doente renal crónico é nefrologista. Eu, nas minhas apresentações e quando dou cursos de acessos vasculares, eu sempre digo: o capitão do barco é o nefrologista. Olha, Xinganeca, eu tenho muita experiência em acessos vasculares. O meu papel é chegar e dizer: olha, Xinganeca, o doente que tu enviaste tem a opção A, B, C, D, E, F. O que é que tu achas que é melhor? Quanto tempo? E discuto. Eu tenho esse relacionamento com os colegas. Por isso é que o meu trabalho se diferencia. Porque não estou a falar de uma veia, eu estou a falar de um doente que quem conhece é o nefrologista. Então o nefrologista tem que dizer: olha, Vanessa, esse doente ele é jovem. Olha, Vanessa, esse doente é de uma província. É melhor pormos um catéter. Vamos os 2, ou 3, ou 4 colegas definir o que é melhor e aprender uns com os outros. Eu aprendi doença renal crónica com vocês e com os enfermeiros. E temos que dar solução. O que tu disseste é mesmo verdade. Aqui, eu quando faço uma fístula, eu estou a fazer um transplante. Eu vejo assim. Eu tenho que dar solução e acompanhar. No mínimo o problema, é por isso é que nós começamos, a nossa equipa começou a fazer cursos de acessos. Porquê? As pessoas não sabiam quando nos chamar. E olha, foi disruptivo. Antes de eu dar os cursos, eu corria porque a fístula arrebentou, porque não sei. Nunca mais tive isso. Hoje em dia, o enfermeiro, e dou liberdade, o enfermeiro tem dúvida, pega no telefone, tem WhatsApp, tem vídeo, liga para mim. Se eu não conseguir perceber muito bem, manda o doente. Ainda hoje discutimos a vinda de um doente de Benguela para aqui. Não tem problema nenhum. É preferível o doente fazer a viagem e ter o seu problema solucionado do que deixar a doente e o doente arrebentar. E, quer dizer, é isto que as pessoas têm que perceber. A fístula ou o acesso é a vida destes doentes. Agora, a diálise peritoneal eu acho que era uma excelente solução para muitos dos nossos doentes. Eu acho que é preciso haver... Eu tenho que convidar aqui algum colega da diálise peritoneal. Não, estou aqui. Então fala. Na verdade, assim, assumi o desafio, né? Foi um desafio grande de acompanhar doentes em diálise peritoneal. Infelizmente, no contexto de falência de acesso. Ok. Não, mas tens que dizer aos chefes que não, que queres outros doentes, exatamente. Maior dor, né? É horrível. Aquele acompanhamento terrível, né? E os doentes começaram, e depois estou a avisar, doente quando vai para a peritoneal só dura 2 meses. Eu já ouvi isto nas salas de espera. Na verdade, a peritoneal não é má. Não é, não. É que colocar a peritoneal numa posição. É isso. Né? Ela foi feita para doentes, é uma opção. É uma opção, é não isso. Nem um transplante, nem hemodiálise, é uma opção. Mas tem um perfil, o paciente tem um perfil para seguir aquela peritoneal. Não é? Inicialmente, um paciente tem que ter uma diurese residual, tem que urinar. É isso. Faz toda a diferença urinar em peritoneal. Claro. Faz toda a diferença. É isso. E pode começar pela peritoneal, ao longo do tempo da peritoneal, que tem toda a comodidade, qualidade de vida. Sim. O paciente pode fazer em casa, inclusive. Né? É isso. Tem um aparelhozinho chamado cicladora, ligar automatizada lá, dormir. Se não tiver aquele que é caro, que encarece o tratamento, pode fazer manualmente. Manualmente, né? é isso. Um suportezinho do soro, foi a bolsa do soro lá acima, tranquilo. Deixa que seja capacitado ou tem alguém para ajudar.
É o mais importante. E podemos Faz em formar casa. as pessoas, mesmo que a Exatamente. casa do doente não tenha condições. Custa alguma coisa também irmos lá fazer uma pequena obra. Epá, Olha. as pessoas metem na cabeça, é como isto do transplante. Ah, não, transplante em Angola não, com as poeiras. Oh, come on. Em África toda se transplanta, não tem poeira no Dá para resto dos adaptar. países. As pessoas falam sem saber o que estão a dizer. Nós já devíamos estar a transplantar há muito tempo. Eu tenho um caso, falo, tenho aí 5 doentes, mais ou menos 6 doentes em peritoneal. Tem um caso de sucesso, que até agora tem sucesso, né? Pois. Tudo bem. É uma menina. Uma menina, tem por aí 14 anos. Criança faz Tá vendo? peritoneal. Faz peritoneal, né? 14 anos Criança aquela faz menina. peritoneal. Tá vendo? Começou, infelizmente, no contexto agudo de diálise, na verdade. E foram esgotando os acessos vasculares, precocemente, obviamente. Claro. Não é? Tipo, todo cuidado, não havia cuidado. E, bom, decidimos em conjunto com os colegas, essa menina vai para peritoneal. Yeah. Ela urina, peritoneal. Porque não existia também, tem aquela Pois marca. é isso. Tá? Tivemos que arrancar. É Foi isso. um arranque mais ou menos. Vamos lá, desafio, fomos ousados. Exatamente. Desafiamos assim. Vamos começar. Olha, a menina faz aquilo em casa, Pois, estás a ver. há 6 meses. Vai à escola, É, que é estás a ver. difícil. É isso. Está integrado na família. Vem a cada 15 dias, uma vez por mês, fazer exame, colher exame. Dá Isso. certo. E tem que se começar a dar vendo? essa hipótese ao doente da consulta, da que consulta. vai entrar em diálise. Isso. Opa, tem que se dar essa opção. Eu tenho um desafio grande agora. Eu tenho Não, a tem primeira doente, assim, uma Sim. senhora idosa, né? Que eu quero começar com peritoneal Isso. sem passar pela diálise É ainda. isso. Tá É vendo? isso. Esse acompanhamento que eu estou a ter vai ser a primeira. É um É isso. desafio meu e da nossa equipe. Claro, né? é mesmo isso. Ela está ali, já falamos com os filhos. Ela mora no Kwanza Norte, ela está adaptada a Luanda. Pois. Ela, inclusive, poderá levar as bolsas para o seu Óbvio, meio. é isso. verdade. Tu Tá achas que vendo? cabe na cabeça de alguém? Olha, eu tenho que contar isto. Eu fui a uma província fazer acessos vasculares e deparei-me com uma coisa grave. Que alguns doentes fazem a fístula boa, é uma boa veia, vão a um posto para colher sangue, para fazer análise e o enfermeiro pica exatamente a fístula, ele não sabe o que é. Pois é. Quando estava-se a discutir, doutor, isso aqui realmente, eu disse, não. O erro é nós trazermos hemodiálise para certos meios, sem preparar as Exatamente, pessoas. tá vendo? Esse é o Faz problema. pancadas. Exato, é isso. Nós para colocar, é como um hospital que não tinha hemodiálise e passa a ter hemodiálise. Tem que se preparar a comunidade toda do hospital para isso. Quando o doente sangra, quando o doente... O que é que acontece? O doente vai para a urgência. Ah, esse doente é da diálise. Então, parece já que, vi casos. parece que o doente não é do hospital, que nem angolano. Eu já vi casos que o cirurgião pegou a fístula, o cirurgião lá do hospital, o incidente, suturou a fístula, fechou. Pois, é isso. Não, eu já vi um também que... O porquê? Porque Menos uma vida, né? é preciso formar as pessoas. Também é preciso que as pessoas tenham interesse. Também aqui em Angola as pessoas acham que diálise são os privilegiados. Então nós trabalhamos com doente de diálise na Alves Marimbondos. Exatamente. Não sei ninguém. Isso, assim, Pronto, mais isso também é que tem uma data de crenças à volta disto que tem que se começar a desmistificar isso. Outra coisa que eu queria falar também é em relação ao transplante. Porque eu acho que sim. Que ponto fraturante. Não, mas eu acho que sim. Não é? Nós os dois tivemos Sim. o privilégio de sermos Sim, convidados sim. para a Assembleia. Sim. Estivemos Naquela sentados época, né? os 2019, dois. né? 2019, os antes dois do Covid, sentados na Assembleia, onde se discutia a proposta de lei, a proposta de Pelo lei transplante, que foi aprovado. que foi naquela aprovada. época, né? Agora, isso digo-vos a 4 vocês, anos. nefrologistas. Vocês têm que começar. Porque transplante não é coisa de cirurgião. Cirurgião é que já o bangão, mas não é. Transplantar é fazer 3 fístulas ao doente. Não tem nada de... O ex-libris do transplante é o preparar o doente para o transplante e dar continuação. Há uma coisa que eu quero dizer muito importante. Enquanto nós não tivermos a diálise em condições e não tivermos o problema dos acessos resolvido, meus amigos, não sei aonde é que vocês vão implantar o rim. Nós temos que combater os catéteres nas femorais muito tempo. Temos que combater isso, porque senão vamos implantar o rim em vasos danificados e vamos condenar esses rins. Fora os N problemas, estou só a falar da minha parte técnica. Isto é importante que seja dito.
Nós, para implementarmos uma técnica, temos que preparar o terreno. A mesma coisa para a diálise peritoneal. Nunca ninguém quis avançar com a diálise peritoneal. De repente, falou-se, alguém teve a ideia brilhante de meter a diálise peritoneal e começaram a empurrar doentes. Aliás, o meu problema com a diálise peritoneal começou um dia que me chamaram para pôr um catéter de diálise peritoneal a uma doente que eu fui absolutamente contra aquela doente ir para a diálise peritoneal e eu não posso estar a fazer um dano a uma doente. Isso foi já um problema, pronto. Como tudo nesse país é emocionado, fui já afastada da diálise peritoneal, porque a doutora Vanessa não. Aquela pessoa aquela não é doente. Ainda disse, vocês querem começar essa técnica, comecem bem. Escolhem bons doentes. Exatamente. Eu fiquei famosa nas fístulas, sabes porquê? Quando me chamam, eu já fazia fístulas no hospital onde estava, e chamam-me o primeiro privado, eram 93 doentes. Eu consultei os 93, escolhi os 20 melhores. Como fiz 20 fístulas melhores, e como esse país é um país de emoção, pronto, rainha das fístulas. É verdade, foi mesmo assim. Está a perceber? Porque se eu tivesse escolhido um doente, que tivesse sido mal, não dá nada, exatamente, essa não sabe fazer fístula. Quer dizer, já fiz milhares de fístulas boas, né? Não, porque é cirurgia geral, não é? São mitos, estás a perceber? Nós, quando saímos de casa, nós médicos saímos para resolver o problema dos doentes. Então vamos dar ao doente o melhor para ele. São contínuos, né? Toda diálise peritoneal é maravilhosa, hemodiálise é maravilhosa e transplante é maravilhosa. No doente certo. No doente certo. No doente certo, exatamente. Só temos que promover. Peritoneal. É isso. E desmistificar. Não, isso tem que ser feito meio luxuoso, nada disso. Dá para adaptar muito bem o ambiente do paciente. Obviamente passa por uma vistoria. Temos uma equipe, né, ótima ali de enfermeiros, né, o médico. Fazemos visita à casa do doente. Outra coisa interessante era, quando vocês estiverem doentes pré-dialíticos, pegar nestes doentes. Eu tenho feito isso com os doentes das fístulas. Eu tenho doentes que adoram ter fístula e eu peço para eles falarem com os outros doentes para transmitirem o seu testemunho, a dizer, olha, desde que eu tive fístula a minha vida mudou, já pude tomar banho, olha, vou-te contar uma mesmo. É verdade, vou-te contar uma. Eu fui fazer consulta, achei uma graça, fui fazer consulta às crianças na pediatria e eu faço a consulta todas, de repente vem a chefe, a Isabel. A Isabel é a chefe do gangue, sabes? Aquela menina. A Isabel vem, doutora, nós viemos falar com a doutora, nós não vamos fazer fístula. Por quê? Não, porque a fístula traz problemas, porque não tiveram uma experiência má, o colega tiraram-lhe uma coisa da perna, uma miúda, de 11 anos. Eu tive que assentar ali e falar com o argumento. Sabes quando é que ela aceitou fazer a fístula? Quando eu lhe disse que para transplantar ela precisava ter uma fístula. Ela argumentou, não, doutor, eu tomo, fístula não quero, porque teve uma experiência do colega má. E vieram todos, não, nós também não queremos. Eu disse, Isabel, tu és chefe do gangue, tu não podes estar... Explica-lhe com toda a calma, não sei o que, depois eles mudaram. Mas a responder-me assim, não, doutora pode falar com os nossos pais, mas eles não vão fazer aquilo que nós não queremos. Não é? Eu olhei para aquela miúda e disse, estás a perceber? Mas é esses mitos. E é isso, vocês agora vão ter um desafio grande, porque a diálise peritoneal começou mal, é maravilhosa, vocês têm mesmo que usar aqui uma estratégia dos doentes conhecerem esses casos de sucesso, estás a perceber? Isso. E perceberem que é possível. É uma opção, não é recurso. Exatamente. Então, só inicial, o único recurso em terapêutica de substituição da função renal, para mim, é a hemodiálise, porque o doente transita. Antes de entrar a fazer transplante, pode fazer uma hemodiálise. O transplante teve algum problema, volta para a hemodiálise. É o único recurso. É esse. Também a peritoneal também pode ser recurso. Existe interseção. Exatamente. Elas não são concorrentes. Eu tenho pacientes às vezes que fazem hemodiálise, por exemplo, por algum motivo, né? Por exemplo, um paciente que tem uma prótese que está bastante infectada, não pode usar por agora, tem que repousar. Não é passar catéter eventualmente, não tem acesso, não vem para colocar o catéter. Então, passas para a peritoneal. É isso. Faz um ciclo, vai lá. Nós também, eu já tive doente assim mesmo. Assim. É isso. E vamos gerindo. Daí eu achar que nós cirurgiões com vocês, devemos trabalhar, eu gosto de tirar o acesso vascular e dizer acesso para a diálise, porque às vezes temos que transitar. Isso, eu falo sempre, né? Quer dizer,
acesso vascular é o tendão de Aquiles. É isso, é Doente. mesmo isso. Renal crónico. É mesmo. Tendão de Aquiles. É a vida. mesmo, é isso. Xinganeca, queres deixar alguma mensagem? Bom, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Em relação à doença renal crônica, é isto. Temos muita coisa por conversar. Né? Para os doentes. Também podes vir cá mais vezes. Com certeza. Para os doentes, se tem algum fator de risco para a doença renal, hipertensão, diabetes, idade avançada, por exemplo, mas História familiar. história familiar de doença renal crônica, hemodiálise, por favor, faça uma consultazinha de nefrologia, ou se não puder, peça lá ao médico, onde tiver a passar um exame dos rins, uma urina, um exame de creatinina da vida, né? Assim, creatinina da vida. Para meus colegas médicos, por favor, tem um paciente hipertenso, tem um paciente lá diabético, não hesitem em pedir o exame do rim, faz bem. É isso. Tá vendo? Não é? E para nossos colegas ortopedistas, cirurgiões, por favor, né? Não leve os nefrotóxicos. Assim Né? mesmo. Ou No também terrorismo nefrológico. Nefroterrorismo, né? Isso que nós falamos. Né? Muito obrigado, colegas. Olha, Xinganeca, eu que agradeço. Pronto, é sempre bom. E felizmente és um companheiro de luta e foi um prazer gravar esse episódio contigo. Agradeço também a todos e saúde boa para todos.